eu vou relembrar o caso, né? Foi um feminicídio ocorrido dia 21 de janeiro de 2019 na cidade de São Fernando. Né? Nesse dia, Derinaldo Fernandes matou sua esposa deitada com um tiro na cabeça, né? Dentro da casa estavam os filhos de Derinaldo Fernandes. E depois ele enrolou o corpo dela e botou, né, num buraco dentro do muro, né? E depois ele passou cerca de 7 meses preso, né? Foi revogada a prisão dele e ele vinha esse tempo 4 anos de liberdade. Quando foi hoje, vale salientar que eu cheguei há poucos dias no caso, né? Não havia um assistente de acusação, só a defesa e o promotor. Então, quando eu fui constituída há poucos dias, e lutei pela condenação, né, de Derinaldo, porque, assim, eu sabia que se não tivesse uma acusação incisiva, ostensiva, ele talvez pegasse o mínimo 12 anos ou menos que isso, né? Então, assim, o júri foi muito demorado e eu fiquei satisfeita com a quantidade de anos, que foi 21 anos de reclusão em regime fechado. Eu fiquei satisfeita, né? Mas, assim, como ele já vinha em liberdade há 4 anos, e nesse período de 4 anos não matou, não fez crime, então, assim, o juiz até disse, não é minha vontade, mas é um entendimento dos tribunais superiores, assim, né? Então, quer dizer, não é porque advogado é isso, assado, da defesa conseguiu. Não, o juiz até lamentou, não tem nada a ver com defesa. É um entendimento dos tribunais superiores, que se a pessoa já vem esperando em liberdade e não cometeu nenhum crime nesse período, tem o direito de recorrer em liberdade, né? Mas uma hora, né, ele vai para a prisão, mas ainda vai demorar, porque a defesa já se pronunciou, né? Disse que ia recorrer, é o direito deles. Mas, assim, o regime é de 21 anos de reclusão em regime fechado. Quando passar os recursos, ele vai para o presídio, né? Anairã, você falou que está satisfeita com o resultado da pena do Derinaldo. E a família? Você já teve algum contato com a família? A vontade deles era que fosse feita a justiça e foi feita a justiça? Sim, a família está satisfeita, está se sentindo injustiçada, né? Porque realmente, se não tivesse uma assistência de acusação, tinha 2 advogados, né, na defesa, era 2 contra 1, né? E a gente sabe que o nosso promotor já está cansadinho, é muito bom, mas está cansadinho, idoso. Então, isso possibilitaria muito a defesa, né? Então, eu estava lá incisiva. Assim, quanto à quantidade de anos, a família ficou extremamente satisfeita, né? Eu acho que a sociedade fica, porque a sociedade merecia isso, e sem regime fechado. Agora, sim, o que a sociedade queria, né, era que já tivesse saído preso e a família. Só que, né, não tem, como eu disse, não tem nada a ver com defesa, não. O juiz não atendeu pedido de defesa nenhuma. É os tribunais superiores que entendem. Se já estava em liberdade, né, e ele já estava em liberdade esses 4 anos, então tem o direito de recorrer em liberdade. Mas, assim, quanto à pena, eu estou satisfeita. 21 anos de reclusão em regime fechado. Derinaldo é acusado, é réu confesso, por ter assassinado sua então companheira na cidade de São Fernando. Denunciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação do cadáver, caso de aumento de pena por ter cometido o crime diante de um descendente. Essa defesa que está com ele, está acompanhando o caso, patrocina a ação desde seu início, promoveu durante toda a instrução o decote das qualificadoras e das causas de aumento de pena, de modo que restou, após trânsito em julgado pelo Tribunal de Justiça, após uma série de recursos, Derinaldo sendo mantida a pronúncia apenas pelo crime de homicídio com a agravante de feminicídio. No dia de hoje, a partir das 9 horas da manhã, o doutor Petrucci e eu promovemos a sua defesa, patrocinamos sua defesa, sustentando as teses do homicídio privilegiado e do não cometimento da qualificadora, da não prática da qualificadora do feminicídio. A defesa, ela se fundamentou inteiramente no conteúdo dos próprios autos, né, do próprio processo. Diferentemente do que foi veiculado anteriormente, não houve injúria, não houve prática de calúnia ou difamação contra a vítima. Até porque o Tribunal do Júri não é lugar de se atacar a vítima. A defesa agiu com todo o respeito necessário e a ética necessária e fundamentamos única e exclusivamente no que está no processo. A defesa pensa em recorrer do resultado? Sim, nós entendemos que a pena foi bastante elevada, de modo que entendemos também ter havido, foi suscitada algumas nulidades por parte da assistência de acusação, de modo que essa defesa vai pleitear a apelação, tentando objetivar 2 situações.
seja a anulação dessa sessão de júri, a realização de uma nova, seja o decote da elevada pena aplicada, ou seja, a diminuição da pena que foi aplicada, porque essa defesa entende que a pena ficou num patamar muito elevado. Como é que fica a situação do seu cliente? Ele de hoje, ele já fica preso? Como é o que funciona? Não, com uma decisão das Cortes Superiores, notadamente do STF, de que não deve haver a execução imediata da pena, e por ter permanecido durante praticamente todo o processo em liberdade, ele permaneceu um hiato de apenas 7 meses, foi preso em flagrante, e em torno de 7 meses depois, essa defesa conseguiu a revogação de sua prisão. Então, por não apresentar nenhum risco à sociedade, por ser tecnicamente primário, lhe foi concedido o direito de apelar em liberdade, ou seja, até o trânsito em julgado dessa sentença, ele permanecerá em liberdade.